Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas de ensino que estão dentro deste universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje é com a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia. Vamos falar sobre o Dia Nacional da Conservação do Solo, que é comemorado em 15 de abril. Para conversar com a gente, está aqui no estúdio o professor da Univale, geógrafo e biólogo, mestre em Ecologia Florestal Tropical, Oscar Benigno Isa. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigada pela participação. Muito bem, um prazer. Professor, vamos começar a falar de Dia Nacional de Conservação do Solo. Como é que é isso? Existem diferentes tipos de solo, onde a gente pode encontrar? Vamos falar um pouquinho do solo e por que é tão importante ter um dia para falar dele? Bom, em 2015, a Organização das Nações Unidas, estipulou o Dia Universal do Solo em função dos graves problemas que nós temos, Toda alimentação agrícola e pecuária essencialmente depende da qualidade, da resiliência do solo, porque os nutrientes químicos, físicos e biológicos, são essenciais para a produção de alimentos. Então, só por aí já mostra a dependência que a nossa espécie, todo o ecossistema terrestre, depende essencialmente do solo. Claro que isso é muito vinculado ao clima, regime pluviométrico, insolação, temperatura e tudo mais. Mas o solo, nos últimos 30 anos, tem passado por uma mudança drástica em função do aumento da população e uma demanda muito grande de alimento, principalmente de alimento de origem agrícola e pecuária. Quando a gente fala de pecuária, o avanço em cima dos ecossistemas naturais é muito grande. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 200 milhões de cabeça de boi, quase tanto a população brasileira. Nossa! Para isso você precisa ter uma pecuária extensiva, significa que você utiliza muito território, muito espaço físico, E o que acontece? Você termina transformando ecossistemas naturais para a produção de proteína animal. E isso tem consequências secundárias, muitas vezes negativas, Porque você termina alterando o ecossistema natural e começa você a ter problemas de erosão, por exemplo, assoreamento. São problemas que se multiplicam, não só no Brasil, como no mundo todo. Apesar que a gente tem 1 bilhão de pessoas abaixo da linha de pobreza, ainda assim, a produção de alimento é o suficiente para alimentar essas pessoas, mas temos assim, uma externalidade, um passivo ambiental muito grande em relação ao solo. E por que estou falando de alimento, gente? Estou falando de alimento porque a Embrapa, quando iniciou em 1975, se tornou, depois de 20 anos, a maior instituição do mundo em produção de alimentos de qualidade em solos tropicais. Agora me refiro ao bioma cerrado. Então, o solo cerrado é um solo assim não tão propício para a agricultura, pela textura e pela estrutura do solo, Mas a Embrapa conseguiu transformar isso num celeiro. Olha. Hoje, certamente o cerrado é o celeiro, vamos dizer assim, quase do mundo, em função da grande produção de alimento de origem agrícola e pecuária que ali é produzido. E como que faz isso de transformar o solo? Porque se conseguiu fazer no cerrado, Então, a gente pode fazer em qualquer lugar. Ou não? Depende do que você vai cultivar. Agora, quando você fala do cerrado, por exemplo, para isso você precisa de ciência, você precisa fazer pesquisa, você precisa fazer experimento. Então, o que você faz? Você faz a amostra do solo. Qualquer estado no mundo faz um mapeamento pedológico, geológico da sua maior riqueza, que é o que está no solo. Porque isso vai determinar aquilo que a gente chama de zonamento ecológico econômico. Cada pedacinho de solo, cada região, ele tem uma zona propícia para uma vocação agrícola. Isso depende do solo e do clima. Veja bem, vou te dar um exemplo bem catarinense. Ninguém cultiva maçã no litoral. Você cultiva lá em cima. Que é mais pelo frio. clima, exatamente pelo clima. Mas também está associado ao solo. Agora, vamos falar do solo mesmo. Quando tu pega a planície, tu pega a BR-470 aqui em Itajaí, no entorno, praticamente todas as nossas planícies é tomada pela risicultura de irrigação por inundação, que é o arroz. Então, você precisa ter um solo argiloso, um solo orgânico e precisa de muita água. E quando se fala de água, se tu não conservar em corte e os topos de morro, que são as áreas de recarga, e no Brasil são áreas de APP, área de preservação permanente, por uma questão jurídica ambiental, você vai ter escassez de água. A escassez de água, você tem problema, o elemento básico para a produção de alimentos. Neste caso, estou falando só da risicultura. Então, um está interligado com o outro. Não dá para você falar de conservação do solo e não pensar em recursos hídricos,
Não pensar nas toneladas de fertilizantes químicos sintéticos industrializados que você coloca nesse solo porque você quer ter uma alta produtividade, só que a planta não consome aquilo tudo. Parte fica no solo. Então aí você começa a ter um problema que a gente chama de escoamento superficial. Então esse resto desses insumos, fertilizantes e tudo mais, começa a ir para os córregos. Aí você começa a ter o quê? Uma eutrofização. Começa a ter um problema da má qualidade da água. E essa água que muitas vezes é captada pela empresa que vai potabilizar para colocar nas nossas casas. Então vejam, é uma coisa só, é um ecossistema complexo, interconectado, né? Se você não cuidar do solo, você vai ter problema com a água. Se você não cuidar da água, você contamina o solo. Se você contaminar solo e água, os alimentos que chegam na tua mesa, muito provavelmente terá algum tipo de teor, alguma proporção de algo tóxico. E como que faz essa conta? Porque economicamente falando, a gente vê que o pessoal coloca agrotóxico no solo para poder produzir mais. Mas chega um momento que esse solo se torna improdutivo, e como é que tem como recuperar isso? Sim, claro. O Brasil tem uma vamos dizer, dos grupos de cientistas de ciência do solo, dos mais reconhecidos pela sua competência. Como te falei inicialmente, né? Não é qualquer país que consegue, num bioma cerrado, ser um celeiro de produção agrícola e pecuária. Você precisa de muita pesquisa, muito experimento para isso. Então, você faz uma análise do solo, né? O que você identifica? Identifica constituintes químicos, se tem potássio, magnésio, nitrato, tudo aquilo que a planta precisa na quantidade certa, e a mesma coisa da água. Mas também você precisa do regime pluviométrico. Você simplesmente não pode estar tirando água subterrânea ou desviando água do rio para garantir uma produção agrícola para o grande produtor, e o pequeno não tem acesso àquilo. Aí você tem problema social também. Então, para isso, o que precisa? Você tem o quê? Basicamente, assim que sempre a gente fala, né? Você cobra do poder público, né? Se a ciência faz a parte dela, a academia faz a parte dela, cabe ao poder público, municipal, estadual e federal, planejar em cima de dados que a ciência fornece. Por quê? Porque a ciência, ela faz experimento. Me entende? Ela faz análise de laboratório, química, física, biológica. Então, ela vai a fundo, conhece como funciona isso. E depois entrega isso como conhecimento, assim, como uma tecnologia para que você possa aplicar e fazer aquilo que a gente chama de manejo sustentável. As boas práticas. É assim que deve funcionar. Agora, se você não tomar umas decisões e muitas vezes tendo como base a ciência, provavelmente você vai ter algum tipo de problema, entende? Então, a gente frisa muito isso nas aulas teóricas, né? Por exemplo, essas disciplinas ali, eu trabalho nas ciências biológicas e trabalho na engenharia ambiental e sanitária. Então, a gente teoriza isso, a gente vai no laboratório do LaTeX, fazemos coleta de solo na bacia hidrográfica em locais diferentes, para a gente poder avaliar a estrutura, a granulometria, sabe? E depois a gente faz a saída de campo, para você observar como as pessoas, principalmente na zona rural, utilizam suas propriedades para a produção de alimentos, né? Porque, na realidade, você está no meio urbano, uma densidade populacional, demográfica brutal, mas na zona rural que é produzido o alimento. Se aquilo para lá, reflete aqui. Se reflete automaticamente aqui. Professor, o nosso tempo é tão curto. Sim. E eu sinto que é um assunto tão bacana que a gente podia falar muito. Certo. Mas Dia Nacional aí da Conservação do Solo, 15 de abril, certo. Eu queria que você me dissesse, aqui na nossa região, nós temos um bom solo, o solo aqui, ele é produtivo, o que a gente pode produzir, o que a gente pode esperar do nosso entorno aqui, em termos de conservação e preservação do solo? Bom, vamos dizer assim, o setor da economia você divide basicamente em três, né? Setor primário, secundário e terciário. No primário se encaixa agricultura, pecuária, mineração, pesca, extrativismo, né? Então, nós temos aqui, primeiramente, digamos assim, um relevo acidentado. O que significa isso? Montanhoso. Então, se você não proteger as montanhas, simplesmente desmatar para plantar, sei lá, banana ou eucaliptos ou pinos, muito provavelmente você vai assorear o rio, o córrego que está lá embaixo. Vai ter problema. Tá? Agora, nós temos solos variados, né, para várias culturas diferentes. Vou te dar assim, um exemplo aqui na BR-101, hortigranjeiros ali, o japonês que tem lá. Sim. Né? Por que ele se assentou lá? Ele não é, né? Por quê? Porque tem água na abundância, aquele solo é orgânico, vejam que é escuro, tem uma estrutura boa, que significa que percola, que oxigênia, né, que tem vida, tem minhocas, bactérias, fungos, que todos fazem parte do ecossistema, do sistema radicular, e isso é muito bom para a produção de hortícolas.
Também temos pomares mais para o interior, então você produz laranja, abacaxi, morango e outras coisas, né? Agora, no caso do arroz, não há dúvida que talvez seja o território mais utilizado em produção de alimento. Por quê? Porque precisa de extensões planas, né, para você poder mecanizar ela. Então, as nossas planícies foram tomadas para a produção de alimento. E aí, o que você fez? Você sacrifica a mata ciliar. E muitas vezes a mata ciliar, que é aquela, como nosso cílio, é aquela vegetação que vê o rio e que protege da sedimentação e excesso de água nos grandes picos pluviométricos, né? Para você não colocar evitar alagamento lá embaixo. Então, isso foi sacrificado para a produção de alimentos. Então, tem determinadas situações que o ser humano vai ter que colocar limites entre a produção de alimentos e manter um certo equilíbrio do ecossistema, pensando no planejamento da paisagem como um todo, por exemplo. Bacana, professor. Tá? Não é muito o assunto é bom, extenso, mas a gente tem pouquinho tempo. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso Escolas do Conhecimento. Muito obrigada, viu, professor, geógrafo, biólogo e mestre em Ecologia Florestal Tropical, Oscar Benigno Isa. Até a próxima. Até a próxima oportunidade, então. Vamos cuidar do solo.